Bom dia, os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos, com mais uma programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Deus é bom, Ele é sempre bom. Nós precisamos agradecer Ele a cada dia por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, amém? Eu venho com a palavra do coração de Deus para o teu coração. Hoje eu quero que nós estejamos aí refletindo a respeito da palavra que está em Apocalipse, capítulo 21, amém? Quero estar lendo com os amados irmãos, que diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 21. E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Aleluia, está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer vencerá todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer herdará essas coisas, né? Mas aí o 8: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Veio aí 9: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aleluia! E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma preciosíssima, como pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Amém? Glórias a Deus. 12. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, e da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, a paz do Senhor Jesus também, a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. E
verso 15 de Apocalipse capítulo 21. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto, aleluia, a sua largura, e mediu a cidade, a cana, até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. A fábrica do seu muro, aleluia, era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica e o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópaso, um décimo jacinto, do 1º ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessitava nem de sol e nem de lua, para que nela resplandecesse, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra terão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão nem de dia, aleluia, não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Então, amados irmãos, nós observamos, o que João ele está vendo em Apocalipse. A gente contempla a alegria, de nós estarmos já de antemão vendo através de João, através do Espírito Santo, a cidade santa, a nova Jerusalém. E logo aí no versículo 1, fala: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Diz aí uma explicação, e diz assim: o alvo e a expectativa finais da fé do Novo Testamento é um novo mundo transformado e redimido, onde Cristo permanece com seu povo e a justiça reina em santa perfeição para apagar todos os sinais do pecado. Haverá a destruição da terra, das estrelas, das galáxias, e o céu e a terra serão abalados e desaparecerão como fumaça. As estrelas se derreterão e os elementos serão dissolvidos. A terra será removida e se tornará a habitação dos homens de Deus. Todos os redimidos terão corpo semelhante ao corpo ressuscitado de Cristo, corpo real,
visível e tangível, porém incorruptível, poderoso e imortal. Amém? Glórias a Deus. Nós seremos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós seremos transformados pela glória do unigênito Filho de Deus, e que nós ali experimentaremos, amados irmãos, qual seja a boa, perfeita e incondicional vontade de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, amados irmãos, aleluia, capítulo 15 de 1 Coríntios, a palavra do Senhor, ela vem falando, amados irmãos, que nós experimentaremos todas essas coisas, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos preparando, para que venhamos aí receber de Deus tudo isso que Ele tem prometido para mim e para você, para que naquele grande dia nós estejamos prontos. Amém? Diz aí no seu verso, vou ler do 45, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, aleluia, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aleluia. E o que é isto que é mortal se revista de imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte a tua vitória. Amém? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão Heleno. Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente sobre a vida do amado irmão. Amém? Sobre a vida da família, que Deus esteja operando aí abundantemente. Amém? Então, amados irmãos, nós vemos aí que nós seremos transformados. Nós iremos habitar com o nosso Deus na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. E cremos, amados irmãos, que será gloriosa a presença de Deus, conforme nós já vimos aí. Amém? Glórias a Deus. No versículo 2 diz assim, e eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Diz aí João que ele contempla. Diz aí na nota que temos aí, aleluia, a Nova Jerusalém está agora no céu. Dentro em breve ela descerá à terra como a cidade de Deus, que Abraão e todos os fiéis esperam, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Amém? Glórias a Deus. A nova terra, a sede do governo divino, e ele habitará para sempre com o seu povo.
Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Diz aí o versículo, aleluia, Isaías 65, 17. Quero ler com os amados irmãos, Isaías 65, verso 17. Aleluia, glórias a Deus. O que diz Isaías 65, versículo 17? Hoje eu estou sem o meu notebook. Meu notebook resolveu quebrar, né? Não estava ligando a tecla, o power, né? Não estava ligando. E aí ele resolveu me deixar na mão. E aí só vou mandar consertar quando eu tiver uma condições aí. Isaías 65, versículo 17, diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Amém? Glórias a Deus. Nós não lembraremos das tristezas que aí nós experimentamos, né, nessa terra. Glórias ao nome santo do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 diz assim: eu vi uma grande voz que do céu dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens. Aleluia. Deixa eu ler de novo. Verso 3. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Verso 4. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, verso 4. Deus limpará do rosto toda lágrima. Diz aí na nota: os efeitos do pecado, tais como a tristeza, a dor, as mágoas, né? E a morte, já se foram para sempre, porque as coisas más do primeiro céu, da primeira terra, foram-se completamente. Os crentes apenas se lembrarão das coisas santas que vale a pena ter na memória. De certo, não se lembrarão do que lhes causaram tristezas. Amém? Glórias a Deus. Verso 5. E eu estava assentado sobre o trono, aleluia, ou melhor dizendo, e o que estava assentado sobre o trono, aleluia, disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Verso 7. Ao que vencer, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Diz aí a nota: o próprio Deus declara a quem herdará a bênção do novo céu, de nova terra, da nova terra, aqueles que perseverarem fielmente como vencedores em Cristo. Quem viveu no pecado, aleluia, e na iniquidade será lançado no lago de fogo. Amém? Verso 8, amém? 21, 8, diz a palavra: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e os homicidas e os fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém?
Glórias a Deus. Nós precisamos entender, diz assim a palavra, Deus menciona 8 classes de pessoas que terão sua parte no lago que arde como fogo e enxofre. Os tímidos são aqueles que temem a desaprovação, as ameaças do povo, a ponto de deixarem, aleluia, vou ler de novo. Os tímidos são aqueles que temem a desaprovação, as ameaças do povo, a ponto de darem menos valor à lealdade a Cristo e à verdade da sua palavra. Sua segurança e status pessoais em relação aos outros vale mais para eles do que a fidelidade a Cristo. Entre os tais estão os crentes acomodados que desistem da luta espiritual e deixam de vencer. Entre os incrédulos estão incluídos também os que já foram crentes em Cristo, mas que foram vencidos por vários pecados, como já citados. Ser crente em Cristo é viver praticando tais iniquidades, é uma abominação para Deus. A igreja hoje anunciada que é possível, a igreja hoje está anunciando que é possível alguém ser um só tempo verdadeiro filho de Deus e também moral. Mentiroso, adúltero, homossexual, homicida, tais pessoas contradizem as claras palavras de Deus aqui registradas. Amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Então nós estamos aí, amados irmãos, vendo a nova Jerusalém. Nós estamos vendo que Deus tem aí o desejo incondicional. E uma coisa que vai acontecer e segundo o que nós estamos esperando, segundo o que o texto diz que ele breve vem. Nós precisamos entender que, segundo o que nós lemos, segundo o que nós entendemos, amados irmãos, que o Senhor, o Deus de Israel, ele tirará dos olhos todas as lágrimas. Ele tem feito tudo novo, ele tem dito aquele que tem sede, ele dará da água da vida. Nós precisamos entender que esse Deus habitará conosco na Nova Jerusalém. Ele será o primeiro, ele será aquele que estará conosco, amados irmãos. Diz que não haverá sol nem lua, pois ele alumiará a cidade santa, amados irmãos. Nós estaremos com ele até, aleluia, sempre, né? Nós estaremos com ele a eternidade. Nós precisamos entender, amados irmãos, que ele destruirá esse mundo que nós estamos vivendo nele. Não haverá mais céu, as estrelas cairão do céu. Essas coisas, tudo que nós estamos vendo agora irão derreter, descerá a nova Jerusalém do céu, transformada. Ela virá e será uma bênção na minha vida e na tua vida. Agora, ele tem dito que há 8 classes que não entrarão na Jerusalém celestial. E ele diz aí no versículo 8: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, ele é maravilhoso e ele tem dado uma oportunidade, a oportunidade que ele tem dado para mim, para você,
é para que nós venhamos conhecer a sua palavra. E a sua palavra, ela é tida para mim e para você como um caminho. E dizendo isso é para nós conhecermos o seu caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não sei como que, aleluia, nós estamos aí, amados irmãos, vivendo em pleno século 21, nós temos aí uma tecnologia abençoada, nós temos aí as Sagradas Escrituras em todos os patamares aí da internet, seja onde for, a palavra de Deus, ela é muito bem explicada. Quantas pessoas falando desse Deus maravilhoso, e nós não entendemos, amados irmãos. Tem muita gente, amados irmãos, sendo enganadas. E diz aí a palavra do Senhor, quando ele traz, ele diz assim, olha, o que ele fala na nota, ele diz assim: a igreja hoje está anunciando que é possível alguém ser em um mesmo tempo um verdadeiro filho de Deus e também imoral. Ser um filho de Deus e também mentiroso, ser um filho de Deus e também adúltero, ser um filho de Deus e também homossexual, ser um filho de Deus e também um homicida. Tais pessoas contradizem as claras palavras de Deus aqui registradas. Nós temos que ver, amados, que não existe isso. Em 1 Coríntios 6:9, aleluia, quero corroborar com o texto que nós estamos lendo. 1 Coríntios 6:9. Olha o que o Senhor tem dito para mim, dito para você, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aleluia. Diz aí a palavra: os injustos não herdarão o reino de Deus. Outra palavra que está aí em Gálatas 5, 19 e 21, que eu costumo ler sempre essa palavra. Gálatas capítulo 5, aleluia, versículo 19 até o 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Olha o que o Senhor diz aí, a palavra. Diz assim, desta maneira. Aleluia. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaram, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não há herdade para os tais. Diz aí também em Efésios capítulo 5, do 5 ao 7. Efésios capítulo 5, do 5 ao 7. Vamos ler também. Efésios capítulo 5, do 5 ao 7. Diz assim: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque a essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Precisamos ter clareza, amados irmãos. Precisamos entender que o Senhor, Ele está irado com essa situação. E o que mais tem pregado aí, amados irmãos, é isso. A gente tem vivido um momento de status. Nós temos vivido momentos aí, amados irmãos, que quanto mais gente dentro da igreja, melhor. Independente do estado que a pessoa esteja. Independente se a pessoa está sendo um fornicador, um macumbeiro, independente se a pessoa está fazendo isso, se a pessoa está fazendo aquilo, se ela é adúltera. Não, a doutrina ela tem que ser pregada, a palavra ela tem que ser falada. Nós precisamos entender que o Senhor está dizendo assim, os tímidos são aqueles que têm medo de anunciar a palavra. Os tímidos são aqueles que têm medo de sofrer retaliação. Os tímidos são aqueles que, quando eles estão aí sendo confrontados com a palavra, ele se cala, porque ele prefere viver um status, ele prefere viver em paz com a sua família. Mas o que
olha bem o que o texto está dizendo para mim e para você. Ele diz assim, ali, quanto aos tímidos, aos incrédulos, Deus menciona 8 classes de pessoas que terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Os tímidos são os que temem a desaprovação. Eles temem ser desaprovados e temem também a ameaça do povo, a ponto de darem menos valor à lealdade a Cristo e à verdade da palavra. Sua segurança e status pessoais em relação aos outros vale muito mais para eles do que a fidelidade a Deus, a fidelidade a Cristo. Entre os tais aí estão, aleluia, aqueles que se acovardam. Em outras palavras, os tímidos e os covardes. Nós precisamos entender que essa palavra é para ser dita a tempo e fora de tempo. O que nós mais vemos no nosso Brasil, amados irmãos, é a idolatria. Nós precisamos entender que Deus, Ele não salvará os idólatras. Está escrito na palavra, busca, entenda o que o Senhor está falando. Nós precisamos entender, amados irmãos, o que o Senhor tem falado comigo, o que o Senhor tem falado contigo. Nós precisamos entender o que o Senhor ele tem cuidado para que nós venhamos habitar na Nova Jerusalém Celestial. Nós vivemos hoje em dia como um tabu, a gente não pode falar disso, mas a gente precisa falar, a gente precisa agir, porque nós não queremos, amados irmãos, que os nossos amados, eles também, aleluia, venham povoar o inferno. Nós queremos que os amados venham povoar o céu. Diz aí em Êxodo capítulo 20, amados irmãos, diz aí a respeito dos 10 mandamentos, aqueles que Moisés, ele desce na mão no monte de Deus. Ele diz assim, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Diz aí a palavra no versículo 3, e não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante que há no céu, ou em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te encurvará a elas, não servirá a elas, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Entenderam o que o Senhor está falando para mim, para você? Para que nós não venhamos ter para conosco imagem de escultura, para que nós não venhamos adorar as imagens de escultura. É o Senhor quem fala. Muitas vezes, amados irmãos, essas palavras não são lidas por outros sacerdotes, por aqueles homens que se dizem homens de Deus. Eles deveriam ler essa palavra também, mas muitas vezes essa palavra ela não é traga à igreja, ela não é pregada com clareza. Nós precisamos entender que o Senhor ele tem falado que amai ao Senhor, está lá, aleluia, em João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana. Preste bem atenção o que o Senhor disse aí a respeito, que nós devemos adorar a Deus não em imagem de escultura, mas adorar a Deus em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, nós devemos adorar Ele em espírito. Nós não devemos arrumar um boneco, nós não devemos arrumar nada para estar adorando a Deus. Nós temos que adorar Ele em espírito. Ele é espírito, Ele está perto de nós, Ele é espírito. Nós não podemos adorar Ele tocando nele, não tem como tocar. É como o vento que passa e bate na nossa face. Esse é o nosso Deus. Diz aí a palavra do Senhor, amados irmãos, está aí a mulher samaritana em João capítulo 4. Diz assim, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali uma fonte de Jacó. Aleluia. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto
da fonte, e era isso a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe: dá-me água de beber, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus, aleluia, e quem é que te diz, dá-de-me beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria a água viva. A água viva que ele está falando, amados irmãos, é conhecimento do Espírito. A água viva que Jesus está falando é uma nova vida na sua presença. A água viva é o Espírito Santo transformando todo o nosso ser. A água viva que ele está falando, que nós venhamos colocar para fora tudo que ele já colocou dentro do nosso coração. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Diz aí no verso 11, disse a mulher: Senhor, tu não tem com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? E Jesus diz assim, aleluia, ela continua: tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo dele próprio, seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água que tira desse poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A fonte a jorrar pela vida eterna é o conhecimento da graça de Deus, é o Espírito Santo dentro de mim. A nossa adoração tem que ser a Ele. Disse Jesus à mulher: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondendo disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Aleluia! Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê em mim. Aleluia! Que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque vem dos judeus a salvação. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando aquele que tem dobrado o seu joelho e tem clamado e tem olhado para o céu. Falado: Senhor, tu está aí, Senhor. Eu sei que o céu é o trono da tua habitação, a terra é o estrado dos teus pés. Eu creio, ó Deus, que o Senhor pode fazer maravilhas. Ele está lá em cima. Ele não é um objeto em que eu possa adorar, ele não é material, ele está lá em cima, ele é glorioso. Aonde nós estamos indo, está dizendo a Sagrada Escritura, em Apocalipse, que haverá um novo céu e uma nova terra, e nós precisamos habitar esse novo céu e essa nova terra. E a palavra está dizendo que os fornicadores, a palavra está dizendo que os feiticeiros, a palavra está dizendo que os prostitutos, os adúlteros, os fornicadores, os idólatras, está dizendo que esses não herdarão o reino de Deus. Está na hora de abandonar o pecado, está na hora de abrir os nossos olhos e falar: Deus, eu te quero. Está na hora de falar: eu preciso de ti, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha em nome de Jesus Cristo nessa manhã sobre a minha vida, sobre a tua vida, para abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que nós venhamos receber esse Deus como Senhor e Salvador da minha vida, e que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. Nós precisamos, amados irmãos, ter identidade com Deus.
É muito fácil ter uma carteirinha, a gente pega uma carteirinha e fala, eu sou crente aqui em Jesus, eu sou crente, está escrito aqui. Carteirinha é papel, a identidade tua tem que dar no coração. Em nome de Jesus Cristo, coloque no teu coração o Deus que tudo pode. Se encha de verdade, se encha do poder de Deus. Ele transformará o teu coração, Ele fará maravilhas na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, deixa de lado a idolatria, deixa de lado a fornicação, deixa de lado o pecado, a lascívia, deixa do pecado o roubo, deixa de ficar aí maltratando as pessoas, porque esses não herdarão o céu. Preste bem atenção, ontem eu estava pregando e o Senhor me deu aí em Mateus, aleluia, capítulo 5, amados irmãos, preste bem atenção que o Senhor fala. Oh, aleluia, glórias a Deus. O Senhor diz aí para mim e para você, preste bem atenção. Mateus capítulo 5, quando fala das boas aventuranças, das bem-aventuranças. Aleluia, diz aí no versículo 3 de Mateus capítulo 5, diz o Senhor, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta é a palavra, amados irmãos. Nós precisamos deixar de ser tímidos. Nós precisamos viver com Deus. Nós precisamos ter uma identidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós precisamos beber da água da fonte. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter aí uma vida para com Deus. Nós precisamos deixar de olhar para esse mundo, amados irmãos. Nós não vamos levar carro, casa, nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar nada, amados irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Tem muita gente agarrando com unhas e dentes tudo que tem. Não, nós não vamos levar nada. Isso aqui, ó, é pó, é cinza. Agora está aqui, daqui a pouco não está mais. Quantas pessoas que já foram, nós choramos, quantas pessoas já morreram, não existe mais. Daqui a pouco é a nossa hora. A gente vive como se isso não fosse acontecer conosco. Vai acontecer, um homem nasce, cresce e morre. Nós precisamos entender que haverá um nosso dia, vai ser um dia de tristeza, muita gente chorará, mas aqueles que estiverem preparados, diz o Senhor, eles não morrerão, mas passarão da morte para a vida. E aqueles que não estiverem preparados passarão para a morte e sofrerão a segunda morte. E o fim deles será no lago de fogo. Nós precisamos entender que temos que nos consertar na presença do glorioso Deus de Israel. E não é só aquele que está em fornicação, não só aquele que está em adultério, não só aquele que está aí adorando imagens de escultura. Nós precisamos entender que o crente em Cristo, ele tem que se examinar diante das Escrituras e falar, Deus, igual Davi, vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos entender que temos que orar ao Espírito Santo e falar com o Espírito Santo, ver se há em mim algum caminho mau, eu preciso ser lavado, remido e transformado. E o Espírito Santo que opera em nós, tanto querer conforme efetuar, e que vem diante de nós, ele operará na minha vida e na tua vida, pois ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem do pecado, fala, tu está em pecado, ele vem e condena, vem na mente. Da justiça de Deus, é justo o que tem feito. Nós precisamos entender, e do juízo,
vindouro. Então, amados irmãos, não deixe de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele pode todas as coisas. Ele é aquele que opera. Nós não entraremos na Jerusalém celestial de qualquer maneira. Não entraremos na Jerusalém celestial de qualquer maneira. Nós temos que nos lavar o nosso coração, lavar a nossa alma diante dele. Todos os dias, amados irmãos, nós temos que estar nos pés de Jesus. Todos os dias nós temos que estar no centro da sua vontade. Então, em nome de Jesus Cristo, se coloque na posição. Ele fará o melhor na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você crê? Então, glória a Deus a Ele. Ele fará, Ele virá e Ele operará na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Eu oro, Senhor Deus, eu clamo, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo a mente, Senhor Deus, de muitas pessoas, ó Pai. Quanto, Senhor Deus, a entrada na Jerusalém celestial. Quanto, Senhor Deus, ao portar, Senhor Deus, nessa vida, Senhor Deus, o que nós estamos fazendo, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, tem sido um tabu, Senhor Deus, em relação, Senhor Deus, o que fala, Senhor Deus, a respeito da Tua palavra. Quanto, Senhor Deus, ao pecado, Senhor Deus. Mas nós clamamos ao Senhor nesta manhã, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos lavando, remindo, transformando, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, novas criaturas no Senhor. Que venhamos a cada dia, Pai, estar, Senhor Deus, nos entregando mais e mais ao Senhor. Porque nós necessitamos mais do que imaginamos. Então, ó Deus, esteja, Senhor Deus, levando, Senhor Deus, o Teu povo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a conhecer a Ti mais e mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para os amados irmãos, que Deus esteja abençoando aí, que Deus esteja operando na vida dos amados irmãos, na vida das amadas irmãs, que Deus esteja fazendo uma obra maravilhosa, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Receba um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja te encontrando aí nessa manhã e fazendo com que seu dia seja sobrenatural, esplêndido, que todas as coisas venham cooperar para você que tem amado a Deus, que tem aí vivido segundo o seu propósito, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, entre 7 e 7h30 da manhã, que Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida dos meus amados irmãos, na vida das minhas amadas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.